Olá, senhores vestibulandos, senhoras vestibulandas, caros estudantes, candidatos aos grandes exames do nosso país. Tempos difíceis, final de ano, vamos em frente com os nossos estudos de bacia hidrográfica. Hoje nossa última parte, o nosso último compêndio sobre o baixo curso de uma bacia hidrográfica. Nessas três últimas videoaulas nós falamos dos compartimentos que compõem uma bacia hidrográfica, falamos do alto curso, da área das nascentes, dos mananciais, do médio curso, onde o rio desenvolve a sua maior capacidade hidráulica, e hoje vamos falar do baixo curso, que é quando ele termina o seu trabalho como agente erosivo e passa a ser um agente depositante. Então é como se ele terminasse, como se a bacia fosse o final. O baixo curso é como se fosse o final de um trabalho de modelagem das unidades de relevo que compartimentam a bacia por outras subbacias que a compõem. Essas bacias juntas vão descendo pelas encostas e fazendo essa morfoescultura das unidades de relevo do entorno, e todo esse material vai rolando encosta abaixo até a base, quando o rio termina o seu trabalho como agente erosivo e desenvolve o seu trabalho como agente depositante. Então ele passa a ser um agente depositante de sedimentos. Não que ele não fizesse isso anteriormente, aumenta a carga. Então, por exemplo, lá no alto curso, próximo às nascentes, né, as águas são claras, cristalinas, geladas, a calha ela é bem estreita, chama-se calha em V, né, porque ela é afunilada. Às vezes você passa com água nos tornozelos quando vai atravessar um alto curso de um componente aí de uma bacia hidrográfica. E em outros casos vai aumentando, conforme você vai descendo o nível de base até o nível de base zero, que é o final da bacia, vai mudando o regime de águas. Então, de erosiva vai passando a ser depositante e quando chega ao final do curso é absolutamente depositante. Então, a capacidade de vazão hidráulica do rio ela é alta, a velocidade das águas menor que no médio curso, porque tem muita carga para transportar, afinal todas as subbacias, todos os afluentes tributários já fizeram o seu trabalho, então o rio principal está terminando esse trabalho, ele começa a depositar e construir elevados tabuleiros de sedimentos, né? São os chamados planaltos sedimentares, planaltos fluviais, né? Que ficam ali no final. São os vários depósitos que ficam no final junto à foz. Quando o rio termina esse trabalho, né, é chamado o nível de base, que é onde ele termina, vai haver uma nova relação, né, do rio com o corpo d'água seguinte, onde ele vai depositar todo o trabalho que ele fez. Esse corpo d'água seguinte pode ser um rio ainda maior, pode ser um lago, uma lagoa, uma laguna, pode ser um mar aberto, pode ser uma reentrância dentro do continente, como uma baía, um golfo, um saco ou uma enseada, né? E aí estabelecem-se as relações entre a descarga de água doce com o ambiente seguinte, de água doce ou de água salgada, depende qual o corpo d'água onde ele vai depositar. E essas relações de depósito são muito estudadas, né? Uma das mais conhecidas é o fenômeno da pororoca aqui no Brasil, onde o Amazonas, no seu nível de base, ele chega a extravasar 360 quilômetros adentro do Atlântico, com água doce. Então, vários peixes de água doce já foram perdidos, ficaram perdidos no meio das águas do Atlântico, e o inverso já aconteceu, porque o Atlântico é um oceano muito potente, com correntes marítimas muito potentes, né, que também teve a devolução, que é o fenômeno da pororoca. Então, toda a sedimentação que veio trazida pela bacia, e a bacia amazônica é simplesmente a maior do mundo, né? Então, imagina a capacidade de vazão na foz, nas bocas do rio Amazonas, que são várias, né? Era muito grande, ela é muito grande. Então, quando tem maré cheia e quando é verão e lunação de cisígia, que é uma fase específica da Lua, a maré devolve tudo em ondas de vários metros. Tem barcos que são lançados dentro da floresta, inteiros. É muito perigoso navegar essas águas nessa época do ano, e é uma época que o Atlântico mostra sua força, e já teve casos de tubarões irem parar em Manaus. Tubarões de água salgada, evidente, irem parar em Manaus. Então, essa relação de despejo de um lado para o outro, os oceanógrafos gostam de chamar de competência, né? A competência que um rio tem
ao lançar os sedimentos e a competência que o oceano tem em devolvê-los. É isso que difere as interfaces costeiras. Então, quando tem uma foz em delta, geralmente quando o rio é dominante. Então, a corrente marítima que está passando ali não é forte o suficiente para devolver os sedimentos de volta. E aí, o rio abre várias bocas, como foz. A foz é um leque, também chamado de delta. E um dos mais famosos é o do Rio Nilo, que vocês devem naturalmente conhecer das aulas de história. Né? E é bom dar uma olhadinha na foto de satélite do delta. Além de ser uma imagem belíssima, né, ali você vê como o poder de vazão do rio é muito maior do que do mar Mediterrâneo, que é o corpo d'água onde ele deságua. E o contraste, o exemplo que eu acabei de dar, do Marajó, né, que por alguns é considerado o Golfo, tem mais de 20 ilhas, além da ilha principal, e tem essa grande força das águas do Rio Amazonas que depois é sobreposta, na época certa, com o fenômeno da pororoca, pelo Oceano Atlântico. Existem outras interfaces quando o nível de base do rio termina e encontra as águas do oceano, onde há ecossistemas específicos, né, como é o caso dos sistemas lagunares, as lagunas, que são parcialmente água doce e parcialmente água salgada, ou seja, um equilíbrio do nível de base dos depósitos de sedimento com a areia e água salgada do oceano, numa reentrância continental. Então, esses sistemas lagunares, eles são muito ricos em biodiversidade. Um dos mais conhecidos é o Superagui Cananéia, que fica aqui no sul do litoral de São Paulo. Riquíssimo, né, em biodiversidade. E final das bocas do rio Ribeira de Iguape. Os impactos ambientais nessas regiões também são consideráveis. Há vários desastres, infelizmente, conhecidos e catalogados. Um dos mais conhecidos é o desastre do Ribeira de Iguape no século XIX. Na primeira metade do século XIX, para ser mais precisa, no segundo reinado, quando tentaram fazer uma barragem no Valo Grande. Isso fica nas bocas do Iguape, quase chegando em Cananéia. E aconteceu que foram fazer uma intervenção no lugar errado. O lugar mais adequado para a construção de uma hidrelétrica é no médio curso, como já estudamos aqui, onde o rio tem o seu maior potencial hidráulico, onde as águas têm mais força, as correntezas têm mais poder de deslocamento. Aqui não, aqui o rio é um depositante, então as águas são pesadas, barrentas. Então imagina uma intervenção de concreto aqui, nesse curso d'água, com esse comportamento de água. Evidente, foi uma tragédia. Né? Teve ocorrências, infelizmente, de perda de vida, de animais, vidas humanas, safras de variados gêneros, né? Então, a nossa habilidade em lidar com um dos maiores potenciais que o nosso país tem, que é o potencial hidrográfico, né, ainda não foi dominada, precisa ser dominada. E o caso das usinas hidrelétricas é um dos melhores exemplos. Então, o conhecimento dos compartimentos de uma bacia hidrográfica associado ao aproveitamento econômico dessas águas é essencial para o preparo dos senhores para as provas, principalmente no que tange a utilização dessas águas para usinas hidrelétricas e para hidrovias. Mas isso a gente fala nos nossos próximos encontros. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima.